A Arca de Noé. Quando Deus enviou o dilúvio. Há muito, muito tempo, quando o mundo ainda era jovem e as montanhas pareciam tocar o céu, as pessoas se multiplicaram pela terra. Cidades surgiram, famílias cresceram e a vida floresceu em muitos lugares. Mas com o passar dos anos, algo começou a mudar no coração das pessoas. A bondade foi sendo esquecida. A violência começou a crescer. A mentira, a inveja e a maldade passaram a dominar o coração da humanidade. Muitos passaram a viver apenas para si mesmos. Não se importavam com o próximo, não respeitavam a vida e ignoravam completamente a Deus. O mundo que havia sido criado com tanta beleza agora estava cheio de dor. Deus olhou para a terra e viu que a maldade havia se espalhado por todos os lados. Os pensamentos das pessoas estavam constantemente voltados para o mal, e isso entristeceu profundamente o coração de Deus. Mas em meio a toda aquela escuridão havia um homem diferente. Seu nome era Noé. Noé era um homem justo. Era conhecido por sua honestidade, bondade e fé. Enquanto muitos ignoravam Deus, Noé procurava viver de forma correta e ensinava seus filhos a fazer o bem. Ele caminhava com Deus. Noé tinha uma família. Sua esposa sempre esteve ao seu lado. E seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, cresceram aprendendo a respeitar a Deus. Mesmo vivendo em um mundo cheio de maldade, aquela família escolheu viver de maneira diferente. E Deus viu isso. Um dia, Deus decidiu falar com Noé. Enquanto Noé realizava suas tarefas, algo extraordinário aconteceu. Deus falou com ele. A voz de Deus era poderosa, cheia de autoridade e sabedoria. Deus disse: Noé, eu vejo tudo o que acontece na terra. A maldade tomou conta do coração das pessoas e a violência se espalhou por todos os lugares. Por causa disso, a terra será purificada. Noé ouviu atentamente. Seu coração ficou pesado ao ouvir aquelas palavras. Mas Deus continuou: Você, Noé, encontrou graça diante de mim. Por isso vou salvar você e sua família. Então Deus revelou um plano extraordinário. Noé construiu uma grande arca. A arca seria um enorme barco, maior do que qualquer embarcação já construída. Deus explicou cada detalhe. Ela deveria ser feita de madeira resistente, possuir muitos compartimentos, ser selada com betume para impedir a entrada de água. As medidas eram gigantescas, cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. A arca teria 3 andares, uma janela no topo para a luz entrar e apenas uma grande porta lateral. Mas o plano de Deus não terminava ali. Ele disse: Leve para dentro da arca sua esposa, seus filhos e as esposas deles. Também leve pares de todos os animais da terra, machos e fêmeas, grandes e pequenos, animais que rastejam, que voam e que caminham. Todos deveriam entrar na arca para que suas espécies sobrevivessem. Além disso, Noé deveria armazenar comida suficiente para todos. Era uma tarefa gigantesca, mas Noé não questionou. Ele não riu. Ele não duvidou. Ele simplesmente confiou em Deus. Noé começou a trabalhar, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Construir aquela arca era um projeto enorme. Ele precisou cortar árvores, preparar madeira e levantar uma estrutura gigantesca. Seus filhos o ajudaram e juntos trabalharam incansavelmente. Mas havia algo curioso naquela construção. A arca estava sendo construída longe do mar. As pessoas começaram a notar e vinham observar aquele enorme barco sendo erguido no meio da terra seca. Alguns riam, outros zombavam. Ei, Noé, onde está o mar para esse barco? Muitos diziam que ele estava louco. Mas Noé continuava trabalhando. Enquanto construía, ele também avisava as pessoas. Falava sobre Deus, sobre a necessidade de arrependimento. Mas ninguém quis ouvir. Os anos passaram e a arca foi tomando forma. Primeiro a base, depois as grandes paredes, depois os andares e compartimentos, até que finalmente a arca ficou pronta. Era uma estrutura impressionante, que se erguia como um grande monumento. Então Deus falou novamente: Está na hora. Algo extraordinário começou a acontecer. De todos os cantos da terra, os animais começaram a chegar. Bandos de pássaros cruzavam o céu. Elefantes caminhavam lentamente. Girafas levantavam seus longos pescoços. Leões, cavalos, zebras, cervos e muitos outros animais se aproximavam. Animais pequenos também chegaram: coelhos, tartarugas, esquilos e inúmeras outras criaturas. 2 de cada espécie, machos e fêmeas. Eles entravam na arca em ordem,
como se uma força invisível os estivesse guiando. As pessoas observavam aquilo com espanto. Nunca tinham visto algo assim. Finalmente Deus disse: entre na arca com sua família. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras entraram. Então algo incrível aconteceu. A porta da arca foi fechada, não pelas mãos de Noé, mas pelo próprio Deus. Logo o céu escureceu. As nuvens se juntaram e o vento começou a soprar forte. Então a chuva começou a cair. No início eram apenas gotas, mas logo a chuva ficou mais forte. E mais forte. Parecia que o céu inteiro estava se abrindo. A água caía sem parar, dia e noite. Ao mesmo tempo, fontes profundas da terra começaram a jorrar água. Rios transbordaram. Vales foram inundados. As águas subiram rapidamente. A arca começou a flutuar. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sobre a terra. Tudo ficou coberto pelas águas. Mas dentro da arca, Noé e sua família estavam seguros. Eles cuidavam dos animais e mantinham tudo em ordem. Durante 150 dias, as águas permaneceram sobre a terra. Mas Deus não se esqueceu de Noé. Ele enviou um vento, e lentamente as águas começaram a baixar. Meses se passaram, até que um dia a arca parou sobre as montanhas de Ararat. Noé então soltou uma pomba. Na primeira vez ela voltou. Na segunda vez trouxe em seu bico uma folha de oliveira. Era o sinal. A vida estava voltando. Depois de mais alguns dias, a pomba foi enviada novamente e não voltou mais. A terra estava seca. Então Deus disse: saia da arca. Noé, sua família e todos os animais saíram. A vida estava começando novamente. Noé construiu um altar e agradeceu a Deus pela proteção e pela nova oportunidade. Então Deus fez uma promessa: nunca mais destruirei toda a terra com um dilúvio. Como sinal dessa promessa, Deus colocou algo maravilhoso no céu. As nuvens se abriram e um arco colorido apareceu. Era o arco-íris, um sinal eterno da aliança entre Deus e a humanidade. Assim, a história de Noé se tornou uma das maiores histórias de fé já contadas. Uma história sobre obediência, confiança em Deus e esperança. Porque mesmo depois da maior tempestade, Deus sempre traz um novo começo.